Fala galera, eu sou o Faninho Ebenezer e esse é o quadro Personalidades Pretas. E hoje eu vou apresentar para vocês a ativista, atriz e diretora Ruth de Souza. Ruth de Souza foi uma figura emblemática na história do Brasil. Reconhecida pela sua atuação como atriz, diretora e ativista, nascida em 18 de março de 1942, Ruth de Souza se destacou em um ambiente cultural predominantemente branco. Meus pais nada tinham, meu pai era um lavrador. Quando ele morreu, minha mãe vendeu lá fazendola, veio para o Rio de Janeiro, fomos para o colégio interno, eu e meus irmãos, tenho 2 irmãos, Maria e Antônio. E ela, o trabalho dela para nos sustentar era lavando roupa, ela era lavadeira. Mas eu acho que ela foi uma mulher muito inteligente, porque ela sempre cultivou, me levava a teatro, conseguia entradas para concertos. Então, desde menina, eu ia muito ao Instituto Nacional de Música ver os concertos ali. Eu me lembro uma vez, eu assisti uma ópera, fiquei muito espantada, que tinha uma mulher muito bonita e muito grande, muito loura, que cantava uma ópera que eu não lembro qual, e que ela estava tão alegre e feliz cantando, e de repente ela saiu do palco tão séria, meio zangada, e eu assistia atrás, perto do homem que puxava a cortina, assistindo essa ópera que não me lembro, ela era muito menina. E eu fiquei impressionada porque a mulher estava alegre e de repente ficou muito séria. Depois eu entendi, quando a gente sai do palco, ainda estou preocupada. Isso é uma coisa que aconteceu e que talvez tenha marcado também a fantasia, a magia do teatro, as cortinas, aqueles cenários que subiam e desciam, aquela gente estranha. Para mim era um mundo fantástico. Isso talvez tenha também influenciado muito na minha formação de atriz. Originária de uma família afro-brasileira em São Paulo, Ruth demonstrou o seu interesse pela arte desde cedo, participando de peças teatrais na escola. Em um ambiente onde a cultura preta era frequentemente marginalizada, ali foi um lugar onde ela encontrou identidade e resiliência. Olha, eu acho que a gente é conduzida a ser ator ou atriz, desde que nasce. Acho que não importa muito a família, não, sabe? Humilde a família ou não, a gente já nasce com a vontade de fazer a coisa. A minha família, eu nasci aqui no Rio de Janeiro, no Engenho de Dentro. E meu pai tinha um pequeno sítiozinho, uma fazendola no interior de Minas. Eu fui para lá muito pequenininha, com meses para lá. E ali cresci, voltei para o Rio de Janeiro quando tinha 8 anos de idade. Mas eu acho que talvez a minha fantasia, eu sempre fui muito fantasiosa até hoje, eu acho que sou. Eu lembro que eu gostava de juntar vagalume, que minha mãe contava que no Rio de Janeiro era tudo iluminado, e tinha luz elétrica e coisa assim. E eu juntava vagalume para soltar no escuro e eles ficaram se espalhando assim, eu fingi que estava vendo uma cidade. Isso já é uma fantasia que eu acho que eu já estava querendo formar talvez alguma coisa, não sei se eu lembro, com muita ternura, e acho até bastante poética essa imagem, eu acho. Todo homem que é vaqueiro vai pro campo vaquejar, mas nem todos têm destino de trabalhar. E eu me agarro na viola e a viola em mim, cada qual com sua sorte, pois o mundo é assim. E as coisas que vivi no interior, as minhas brincadeiras, gostava de ver pôr de sol, ficava melancólica, ficava triste. Hoje que eu analiso essas reações que eu tinha, eu acho que já era bem fantasiosa. E era talvez vindo daí, quando descobri que podia ser atriz, talvez. Na adolescência, Ruth de Souza começou a fazer apresentações em teatros comunitários, desenvolvendo ali as suas habilidades. Apesar dos desafios enfrentados como mulher preta, a sua determinação e talento fez com que ela ganhasse destaque na televisão brasileira. Eu acho que Sim, a Moça é o meu cartão de visitas. Foi uma das coisas mais importantes que eu fiz em cinema. Depois tem o Fronteiras do Inferno, que também me deu um prêmio. Terra Sempre Terra,
outro prêmio. Ângela. Eu estou citando os filmes com os papéis fui premiada. Ângela, que também fui premiada pelas críticas. Depois veio... nem lembro, meu Deus, tantos. Bom, agora, de trabalho, são tantos os trabalhos, tantas coisas foram feitas desses filmes todos. Eu gosto muito de trabalhar. Então, eu sempre me apaixono pelos meus personagens. Então, eu não posso realmente dizer qual o melhor. Eu citei esses porque esses deram prêmios que foram uma volta a uma confirmação de que o trabalho era muito bom. Mas todos os meus trabalhos eu acho importante. O Assalto ao Trem Pagador, um filme muito importante e fiquei muito contente de ter participado. Meu trabalho não é assim um grande trabalho, não um grande trabalho, é um bom trabalho, mas não foi tão marcante. Mas o filme, sim. Então, é importante participar de uma realização importante como foi. A carreira artística de Ruth de Souza foi marcada por prêmios e reconhecimento. Além disso, ela se tornou uma defensora dos direitos humanos, aumentando a visibilidade de artistas negros na mídia. Mamãe, papai chegou! Eu estava com tanta saudade. Você demorou tanto. Às vezes eu fico pensando que se não fosse a Verinha, numa dessas você não voltava mais. Fui longe, mulher. O doutor Gastão me mandou pro Espírito Santo. Prepara minha boia, que eu vou demorar pouco. Estou sempre te esperando para almoçar. A sua voz ativa na luta por justiça social continua a inspirar os jovens até nos dias de hoje. Ruth também foi fundadora de coletivos artísticos que promovem a cultura afro-brasileira. Olha, eu acho que com a fundação do Teatro Experimental do Negro, houve uma consciência de jovens negros que gostariam de fazer teatro, que também tiveram os mesmos sonhos que eu, que não tinham coragem, e ao mesmo tempo, de produtores que até então, quando montavam uma peça que havia um personagem negro, eles pintavam de preto, um ator branco pintado de preto, que é uma coisa errada totalmente, porque dentro do Brasil, com tanta gente com um potencial artístico enorme, pintar um ator branco de preto simplesmente para fazer um personagem negro, acabou. Não havia mais razão. Então, nesses atores todos, toda essa gente, eram 300 pessoas que privavam conosco no Teatro Negro. Uns queriam aprender a ler, que muitos não sabiam. Outros queriam estudar. Abriu realmente, o Teatro Experimental Negro abriu uma porta, porque nessa época que eu lembro, Otelo era o único ator profissional que existia. Do Teatro Experimental do Negro saíram Léa Garcia, Zene Pereira, Haroldo Costa. E talvez, através do nosso trabalho, os outros tivessem uma coragem, e vendo mais oportunidade de mostrar seu trabalho. Pelo nosso exemplo, talvez, não sei. Agora, a pena é que ainda nós temos a dificuldade de bons e grandes papéis, porque sempre os papéis são estereotipados. É a empregada, é a escrava, é a babagorda, um pouco de imitação lá, ainda de vento levou. Ruth de Souza não deixou apenas a sua marca na arte, ela se tornou um símbolo de resistência e empoderamento, inspirando uma nova geração a acreditar na força da arte e no poder da diversidade cultural.